Hoje falaremos sobre impostos em dividendos. Para ser mais específico, falaremos das mudanças que estão ocorrendo no JCP. Eu vou dividir essas mudanças em 3 partes e comentar aqui se são positivas ou não. E também vamos ver a opinião do mercado. Além de tudo, nós temos a Vale hoje, que eu vou comentar a mudança de página que ela está passando nesse momento. Já deixa o seu like, se inscreva também no canal ativando o sino, tá? Então o JCP estava no alvo aí do governo, inclusive poderia ser eliminado. O simples fato de ele ser mantido já é uma boa notícia, ele não vai ser o fim do JCP, mas ele vai passar por uma série de mudanças e é isso que nós vamos comentar hoje. E só pelo fato de ele ser mantido, as corretoras já estão vendo que o impacto vai ser, obviamente, bem menor do que caso ele fosse realmente eliminado, tá? A gente vai ver então a visão das corretoras e também a minha. Eu já começo no primeiro ponto daqueles 3 que eu comentei, que é que o Haddad tinha dito lá atrás, né, o abuso de empresa no regime do JCP. Ele até citou alguns exemplos aqui de empresas que têm prejuízo e utilizam o JCP artificialmente. Então, eles vão atrás dessas empresas que têm abuso do JCP. Então, nesse sentido, o Haddad está correto, tem realmente que ir atrás dessas empresas e dificultar ou, de repente, eliminar a possibilidade de elas utilizarem o JCP para esses fins. Porque o JCP, ele, como o nome diz, é juros sobre capital próprio. Ele tem o objetivo de incentivar que as empresas aqui invistam, né? Você não pode utilizá-lo de forma inadequada, né? Utilizando aí uma manobra para sair ganhando em cima disso. Então, nesse sentido, o governo já veio aqui, então, buscar, né, essas empresas que estão utilizando esse planejamento tributário abusivo. Nesse sentido, a proposta da Fazenda pretende proibir a contabilização de certos mecanismos utilizados para reduzir a alíquota efetiva de imposto, como há variações positivas no patrimônio líquido que não representem ingresso de ativos na empresa. A exemplo, ágio interna em aquisições e alterações em linhas intangíveis. Então aqui é um exemplo de empresas que estão utilizando esse tal do planejamento tributário abusivo. Então nesta primeira frente aqui, na mudança do JCP, eu estou aqui do lado do governo, faz sentido sim buscar esses cases e dificultar ou eliminar a possibilidade de eles utilizar o JCP. A segunda parte seria referente ao limite do JCP, o juros capital próprio, a 50% do lucro líquido. Então, basicamente aqui, eles estão limitando as empresas o quanto que elas podem estar utilizando o JCP, independente se é na boa fé ou não, elas terão um limite do uso do JCP. Obviamente que eu preferiria que isso não acontecesse, mas tá bom, não é tão ruim. Vai limitar aqui 50% de JCP, a empresa pode partir para os dividendos, se assim ela quiser manter o acionista ganhando aqui a remuneração pelo menos similar ao que era antes, tá? Então, esse aqui é a segunda medida. E a terceira, ao qual eu já sou amplamente contra, é o aumento da tributação sobre os valores distribuídos aos acionistas. Eles querem passar de 15% para 20%. Então, como funciona o JCP hoje? Ele tem um desconto para as empresas que utilizam o JCP no imposto. Eu já mostrei aí que setores têm descontos diferentes, tá? Mas, obviamente, esse desconto no imposto é maior do que a taxação que a pessoa física recebe de 15%. Então, por isso que o JCP acaba sendo até melhor para as empresas do que os dividendos. E se é melhor para as empresas, é melhor para o acionista também. Não adianta você ficar no conto das maravilhas, que agora que vai ser o dividendo, que por enquanto pelo menos não tem imposto, vai aumentar. Não, acaba diminuindo, porque o dinheiro não vem do nada. Se a empresa está pagando mais imposto, obviamente a conta chega aí no acionista final. Não tem mágica, tá? Mas de qualquer forma, o grande problema é aumentar essa taxa de 15% para 20%. Aí, na minha opinião, sou totalmente contra, que nós já temos aqui claramente, né, um aumento de imposto sem uma grande justificativa por detrás disso. Então, abuso do uso do JCP de forma inadequada, correto, acho interessante ir atrás desses cases mesmos. Limitar 50% do lucro para o uso do JCP, eu não gostaria tanto, mas faz parte ainda do contexto do governo, que ele quer limitar o uso do JCP. Tem o dividendo também para isso, então a gente acha aceitável, vamos assim dizer, né? Ok. Agora, aumentar de 15% para 20% não faz sentido. Isso aqui é simplesmente criação de imposto para gastança de outra ponta que o governo deve fazer. Se ele quer menos uso de JCP, aqui já está sendo feito, né? Limitando a 50% do lucro. Então, não faz sentido isso aqui, não.
Então as corretoras fizeram análise aqui dos impactos de algumas empresas, como a Ambev, que paga bastante JCP, o impacto no lucro ficaria de 8 a 10%, a empresa seria mais taxada, né, indiretamente, e na ponta do recebimento de dividendo lá para o acionista, o impacto pode ser bem maior. Nas empresas de telecomunicações, o impacto no lucro dela seria bem baixinho, praticamente nulo, mas vamos lembrar que aquele imposto que sai de 15% para 20%, o impacto na ponta recebedora dos dividendos, nós acionistas, aí sim a gente sentiria o impacto sim. O setor financeiro é o mais sensível na questão do JCP. Porque esse setor utiliza muito do JCP, e dois, porque é o setor onde tem mais impostos, então era o setor que mais se beneficiava do uso do JCP em termos de retorno de imposto. Então, acaba sendo o setor mais impactado, principalmente os bancos. Então, as corretoras aqui, a Goldman Sachs, diz que os lucros podem ser impactados de 11% a 18%. A gente tem que calcular aí nas nossas próprias premissas, né? Não sei se seria tudo isso realmente, mas o fato é que, com certeza, é o setor mais impactado, é o setor de bancos aí, de financeiro de modo geral também. Então nós temos aqui o Banco ABC cheio de JCP, temos aqui o Bradesco cheio de JCP, de vez em quando tem um dividendos, bonificação já é mais constante, né? Aí a gente tem o Banco do Brasil, que tem um pouco mais de dividendos que os outros bancos, mas ainda assim é pouco proporcionalmente ao JCP, que é muito mais, né? E temos o Santander também, com alguns dividendos, mas também é pouco em relação ao que ele tem de JCP. O Itaú também cheio de JCP. E a Itaú usa um case já um pouco diferente, que a Itaú usa uma holding, e aí ela tem o lado ruim, que é o JCP que ela paga, mas tem o lado bom, que é o JCP que ela recebe. Então, o fim do JCP até acabaria sendo vantajoso para ela, mas como mudou um monte de regras, o JCP ainda vai continuar, a gente vai ter que ver aí, né, entender os cálculos tudo de novo, né, para ver como é que fica. Mas o fato é que ela será menos impactada que os bancos, por exemplo, né. Nós temos várias outras empresas na bolsa que fazem uso do JCP, como por exemplo a Sanepar, o uso intensivo do JCP, igual os bancos, utiliza bastante, porém o benefício que ela consegue com o JCP é menor do que os bancos, então o impacto também acabará sendo menor, mas ainda assim a gente pode colocar a Sanepar como uma das empresas que vai ter algum impacto aí, né? E as elétricas normalmente são mais mistas, né? Elas pagam das duas formas, mas dependendo de como for cada empresa, pode ser que tenha algum impacto, né? Desde que elas paguem aqui, por exemplo, mais de 50% de JCP, ela pode ter algum impacto aí, mas eu acredito que a maioria passa tranquilo por aqui. O grande problema é a questão, de novo, dos 15% de imposto para passar a virar 20%. Então, por exemplo, a Transição Paulista, mesmo que ela pague menos de 50% no JCP, vai passar todos os investidores a receber dividendos, taxados não em 15%, agora em 20%. E agora vamos falar da Vale, mas antes, aproveitando que a gente está falando dos dividendos JCP, olha só, a proporção dos dividendos é muito maior na Vale, então caso não mude aquela alíquota de 15 para 20, o impacto na Vale seria zero, mas se mudarem aqui, aí ela vai ter o impacto de nós, acionistas, estarmos recebendo aqui os dividendos JCP um pouquinho mais taxados aí, né? Enfim, vamos falar então esses dois eventos importantes aqui na Vale. O primeiro é a conclusão da venda da participação da MRN. A MRN ela detinha 40% de participação, mineração Rio do Norte. Ela vendeu para a Ananke Alumínio, é uma empresa que produzia aqui bauxita, né? Minerava bauxita, e aí acaba sendo útil para a empresa de alumínio, tá? Então olha só, você vê que só de eu ter falado aqui bauxita já não tem muito a ver com o core da Vale. É exatamente aqui que se encerra um ciclo na Vale, né? Desde 2019 ela já vendeu mais de 10 ativos não core em vários continentes. E a Vale então ela buscou ao longo desse tempo simplificar e reduzir a exposição ao risco dos seus negócios e eliminar despesas de até 2 bilhões de dólares por ano. Então a gente viu muitas empresas seguindo esse mesmo caminho, que é focar no core business, focar na especialização dela. A não ser que faça um sentido, não vale a pena manter um ativo, por exemplo. Para que ela quer bauxita? Né? Não tem um valor agregado para a empresa diretamente. Tá? Então, a busca da simplificação do portfólio, permitindo a empresa focar nos seus principais negócios e oportunidades de crescimento. Já sabemos quais são as oportunidades de crescimento: minério de qualidade, transição energética com cobre e níquel. Então, quem acompanha o canal já sabe aqui, decore salteado, né, os planos aqui da Vale. Enfim, é um ciclo onde a empresa então foca no core business, foca na eficiência, foca na transição energética e nos seus minérios de ferro, principalmente nos de qualidade.
E aí nós temos o segundo assunto, que é o acordo final sobre Mariana, que pode beneficiar as ações, segundo Morgan Stanley. Esse assunto é delicado, eu já destaquei inúmeras vezes o quanto a Vale vem focando aqui na segurança, tá? Então ela não deixou esse assunto para trás. E o acordo aí pode avançar finalmente. Então, o Morgan Stanley destaca que, ainda que achamos que o acordo final, embora limite o potencial de aumento de dividendos especiais, provavelmente será um catalisador positivo para a ação, contribuindo para uma reavaliação múltipla ao remover incertezas e virar a página sobre esse evento infeliz. Concordo, faz todo sentido. Então, talvez tenhamos a quinta-feira a decisão sobre tudo isso, e no modelo aqui do Morgan Stanley, o cenário base reflete os termos potenciais de um novo acordo, levando a cerca de 1,8 bilhão NPV em provisões adicionais para a Vale, ou cerca de 3% de seu valor de mercado atual. É muito dinheiro, mas é o virar de uma página triste e é o fim da incerteza também, tá? E considere se tornar membro do canal para você ter acesso à planilha de dividendos e preço teto de diversas empresas e ainda um adicional que eu incluí de dividendos que deveremos receber em dezembro, pois algumas empresas lá o projetado. Um abraço, até o próximo. Valeu!